Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. A história que vou contar hoje é sobre a Ana e o Pedro, e sobre como uma amizade aparentemente inocente quase destruiu o relacionamento deles. É uma história real, que me foi enviada por um de vocês, e é um lembrete poderoso de como os limites são importantes. Ana e Pedro estavam juntos há 5 anos. Era aquele tipo de relacionamento que todo mundo admirava, cheio de cumplicidade, risadas e planos para o futuro. Eles se conheceram na faculdade e, desde então, construíram uma vida juntos. Tinham o seu apartamento, o seu cão, as suas rotinas. Tudo parecia perfeito, estável, quase como um conto de fadas moderno. Mas, como sabemos, a vida real raramente segue o roteiro de um filme. O problema começou de forma sutil, com a chegada de uma nova colega de trabalho no escritório do Pedro. O nome dela era Carla. Desde o primeiro dia, Carla mostrou-se extremamente simpática e extrovertida. Ela e Pedro rapidamente se deram bem. Compartilhavam o mesmo senso de humor, gostavam das mesmas bandas e passavam o almoço a rir das mesmas piadas. No início, a Ana não viu problema nenhum. Pelo contrário, até achava bom que o Pedro tivesse feito uma nova amiga. Ele chegava a casa mais animado, contando as histórias engraçadas do escritório. A Ana ouvia, sorria e sentia-se feliz por ele. Ela confiava no Pedro de olhos fechados. A confiança era a base do relacionamento deles. As semanas foram passando e a amizade entre Pedro e Carla foi se intensificando. As conversas, que antes eram sobre trabalho, começaram a tornar-se mais pessoais. Eles trocavam mensagens fora do horário de expediente. Primeiro, eram memes e vídeos engraçados. Depois, desabafos sobre o dia, sobre a vida. Nada explícito. Nada que pudesse ser considerado uma traição, mas a frequência e a intimidade estavam a aumentar. A Ana começou a sentir uma pontada de desconforto. Era uma sensação estranha, que ela tentava ignorar. Afinal, era só uma amiga, certo? Ela não queria ser a namorada ciumenta e controladora. Então, ela guardou essa inquietação para si mesma. O primeiro sinal de alerta real veio quando Pedro começou a mencionar o nome da Carla em quase todas as conversas. A Carla disse que este restaurante é ótimo. A Carla recomendou esta série. Hoje, eu e a Carla rimos tanto de uma coisa que aconteceu. O nome dela estava sempre presente como uma sombra constante na vida do casal. Numa noite, eles estavam a jantar e o telemóvel do Pedro não parava de vibrar na mesa. Eram notificações do WhatsApp. A Ana, por curiosidade, olhou de relance e viu o nome da Carla no ecrã. Pedro pegou no telemóvel rapidamente e respondeu, com um sorriso no rosto. Naquele momento, o sorriso dele não trouxe alegria a Ana. Pelo contrário, trouxe uma sensação gelada de exclusão. Ela sentiu-se como uma espectadora na sua própria vida. Ela tentou abordar o assunto de forma leve. "Vocês falam bastante, não é?" perguntou ela, tentando manter um tom casual. Pedro respondeu sem tirar os olhos do ecrã. "Sim, somos bons amigos, ela é muito divertida." A resposta foi simples, mas para Ana soou vazia. Faltava algo. Faltava a percepção dele de como aquilo a estava a afetar. O ponto de viragem aconteceu numa sexta-feira. A Ana tinha planeado uma noite especial para os dois. Jantar romântico em casa, o vinho preferido deles, uma playlist de músicas que marcaram o seu namoro. Ela queria reconectar-se com ele, sentir que eles ainda eram a prioridade um do outro. No meio do jantar, o telemóvel do Pedro tocou. Era a Carla. Ele atendeu. A Ana ouviu fragmentos da conversa. A Carla estava chateada por causa de um problema pessoal e precisava de desabafar. Pedro foi atencioso, paciente. "Calma, vai ficar tudo bem", dizia ele com uma voz suave. A chamada durou quase 20 minutos. 20 minutos em que a Ana ficou sentada à mesa a olhar para a comida a esfriar, sentindo-se completamente invisível. Quando ele desligou, olhou para a Ana e disse: "Desculpa, amor, a Carla não estava bem, precisava de um amigo." Naquele momento a Ana não conseguiu mais segurar. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Não eram lágrimas de raiva, mas de dor e frustração. "Pedro, quando é que ela chegou tão perto?" perguntou ela com a voz embargada. "Quando é que a nossa vida passou a ter uma terceira pessoa a tempo inteiro? Eu sinto que te estou a perder. Sinto que a tua prioridade já não sou eu." Pedro ficou em choque. Ele genuinamente
não tinha percebido o impacto que a sua amizade com a Carla estava a ter no seu relacionamento. Para ele era tudo inocente. Ele não tinha sentimentos românticos por ela, mas não percebeu que a intimidade emocional que estava a construir com outra pessoa estava a roubar espaço e energia da sua relação com a Ana. Essa noite foi longa e difícil. Eles conversaram por horas. A Ana explicou como se sentia, insegura, deixada de lado, desrespeitada. Explicou que não era sobre ciúme, mas sobre limites. Sobre proteger o espaço sagrado que um casal deve ter. Um espaço de intimidade emocional que não deve ser partilhado com mais ninguém daquela forma. Pedro ouviu. Pela primeira vez, ele realmente ouviu. Ele percebeu que na sua tentativa de ser um bom amigo para a Carla, estava a ser um péssimo parceiro para a Ana. Ele entendeu que uma amizade, mesmo que platônica, precisa de ter fronteiras claras quando se está num relacionamento sério. As mensagens constantes, as longas chamadas, a prioridade dada aos problemas dela em detrimento do tempo do casal. Tudo isso eram pequenas fissuras que juntas estavam a quebrar a estrutura da relação deles. A partir daquela conversa, as coisas começaram a mudar. Não foi fácil. Pedro teve de ter uma conversa honesta com a Carla. Explicou que precisava de dar um passo atrás, de estabelecer alguns limites para proteger o seu relacionamento. Explicou que a sua amizade era importante, mas que a Ana era a sua prioridade. A amizade com a Carla arrefeceu, tornou-se mais profissional, mais distante, e o relacionamento de Pedro e Ana começou, lentamente, a curar-se. Eles tiveram de reaprender a comunicar, a ser a primeira opção um do outro para partilhar as alegrias e as tristezas. Tiveram de reconstruir a confiança, não a confiança na fidelidade, mas a confiança de que eram uma equipa, um porto seguro um para o outro. A história da Ana e do Pedro ensina-nos uma lição valiosa sobre o que se chama de infidelidade emocional. Não precisa de haver um beijo ou um encontro físico para que uma fronteira seja ultrapassada. A intimidade emocional, quando partilhada com alguém de fora da relação de forma desproporcional, pode ser tão ou mais destrutiva do que uma traição física. Essa situação é mais comum do que imaginamos. A linha entre uma amizade próxima e uma ligação emocional que ameaça o relacionamento é muito tênue. É por isso que a comunicação aberta e a definição de limites claros são absolutamente cruciais. É preciso que ambos no casal concordem sobre o que é aceitável. O que acham desta história? Já passaram por algo semelhante? Como é que lidaram com a situação? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Quero muito saber a vossa opinião e as vossas experiências. Histórias como esta ajudam-nos a todos a refletir e a aprender. Obrigado por assistirem e por partilharem este espaço conosco. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, de se inscreverem no canal e de ativarem as notificações para não perderem as próximas histórias. Vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!